Podcast no ar, podcast Vem Pra Cá com a Emília. Nós estamos estreando hoje, né? Por enquanto você está vendo um pedacinho aí no nosso Instagram, mas eu vou já desligar isso aqui e você vai lá no nosso canal, por favor, vai lá no nosso canal Emília Corrêa no YouTube e você assiste toda essa entrevista. Entrevista com Cleverson Passos. Ele é, gente, da Bike Roubada, o projeto Bike Roubada. Ele vai trazer para cá todos os problemas que um ciclista passa. Aracaju é uma cidade que podia ser muito mais avançada nesse sentido. Mais. Eu vou só apresentar ele e vou pedir para você ir para o nosso canal, tá bom? Cleverson, boa noite. Boa noite, Dona Emília. Primeiro, agradecer por esse convite e por ser o primeiro podcast. Ele está estreando, viu, gente? Ele está estreando aqui com a gente, viu? Ele está estreando aqui com a gente. Então, é uma satisfação estar ao lado da senhora, que sempre acompanha o trabalho da senhora, e estar acompanhando agora sendo esse primeiro podcast agora, está sendo uma satisfação muito grande. Então, o podcast está começando agora, o nome é Vem Pra Cá. A gente quer chamar você urgente, que eu já vou sair daqui e vai ficar só agora lá no canal. Eu conto com você, viu? Veja aí, por favor. Muito obrigada. Então, gente, já encerrando aqui esse vídeo, deixa eu só publicar logo aqui rapidinho. Podcast é assim, né? Podcast é assim. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. E, enfim... tem algumas coisas, Cleverson, que é preciso que o nosso seguidor entenda, né? Aquele que começa, quem sabe a gente vai começar agora a ter outros e muito mais inscritos no nosso YouTube, que na verdade ele está nascendo agora junto com a gente. Isso é muito bom. Cleverson, o que levou você? Você é um cara que abraçou essa causa, essa bandeira. O que levou você a abraçar a questão do ciclismo, simplesmente porque você, que não é só simplesmente, que é muito importante, quantas pessoas poderiam estar utilizando a bicicleta se Aracaju desse mais condição? Conte primeiro a história da Bike Roubada, vamos lá. A Bike Roubada, ela surgiu em 2015, em um período em que os roubos e furtos, eles sempre existiram, né? Isso é tanto para os veículos automotores como também a bicicleta. Só que não tinha, nunca teve uma delegacia especializada para a bicicleta, nunca. E as bicicletas elas sempre foram roubadas e nunca foram recuperadas. Então, assim, e não tinha ninguém para poder correr atrás. Não tinha, perdia e já era. Então foi quando em 2015 eu decidi montar esse projeto de Bike Roubada, tentar localizar, para que fosse um canal onde as pessoas pudessem fazer o compartilhamento, mostrar a sua bicicleta, todo mundo poderia fazer o compartilhamento, e daí a bike ser localizada. E começou a dar certo isso. Mesmo com pouca gente, é claro, ninguém começa com 1 milhão, 1.000 pessoas, não. Com certeza. Sempre foi do zero. E nessa situação, algumas bicicletas foram sendo recuperadas, denúncias foram chegando no projeto, e quando ele chegava, eu enviava para aquela vítima que tinha feito aquela postagem, e ela teria que se dirigir até a delegacia, procurar o delegado e tudo mais. Só que chegou um momento que nem delegado, os policiais começaram também a não receber mais essa demanda. Então ficou... a vítima começou a ficar um pouco solta. E por que não recebia demanda? Qual era a justificativa para não receber uma demanda dessa? Olha, como eu digo, se não existe uma área especializada, então eles acabam criando, não dando aquele devido importância. É como hoje a Delegacia das Mulheres. Então hoje existe o atendimento prioritário para aquela mulher por conta da Delegacia das Mulheres. Mas antigamente era como se fosse atendimento comum. Era verdade. Verdade. Então, da bicicleta a mesma coisa. Por mais que se tenha hoje a delegacia de roubos e furtos aí, mas ela não é para a bicicleta. É para os veículos automotores que estão registrados no Detran. A bicicleta ela não tem registro. Então, eles não dão importância. A bicicleta é como se fosse um celular. Perdeu, já era. Pelo contrário, o celular... tem o celular ainda dá para rastrear. Ele tem mais moral do que uma bicicleta. Tem. Então, assim... E o projeto, por sinal, até adiantando um pouco, o projeto que nós levamos para a Secretaria de Segurança Pública, foi até baseado no projeto do celular, que é o alerta celular que tem na SSP, para até facilitar um pouco o trabalho da própria Secretaria. Mas, enfim...
Então, começamos com esse trabalho, mas mesmo o projeto Bike Roubada ele surgindo em 2015, eu nunca apareci nele. Eu nunca mostrei uma foto minha, nunca falei que era Cleveson que estava ali por trás, nunca. Então, acabava passando para as vítimas, mas não dizia quem era. E em 2021, em março de 2021, começou uma demanda de roubo muito grande. A gente chegou a ter, em 2021, uma média de 30 a 20 bicicletas roubadas por mês. E ninguém estava tomando nenhuma providência com relação a isso, ninguém da Secretaria de Segurança Pública. Abri protocolos para a Guarda Municipal, para que ela verificasse ou fizesse rondas ali na ciclovia da Avenida Tancredo Neves, porque os roubos estavam acontecendo naqueles viadutos, em todos os viadutos da Tancredo Neves. Abri um protocolo para eles e nunca foram lá fazer ronda. Eu digo isso porque, assim, eu sempre fui em loco. Desde essa época eu abri o protocolo, mesmo ninguém sabendo quem estava por trás, eu ia lá e ficava um tempo na ciclovia ali da Tancredo Neves e eles não iam fazer ronda. Hoje, ou seja, mesmo com a denúncia, não, a queixa, o boletim de ocorrência. Fazia boletim? Sim, todos. Ou seja, o boletim a gente incentiva tanto que se faça, porque Sim. O boletim ele não gera só estatística. Ele pode gerar planejamento para aquela delegacia, para aqueles policiais estarem naquela localidade, já que acontece muito, não é isso? Isso. Mas, assim, teve até a FAN F1, que é a FM, só que a partir do jornal, do Instagram, que eles entrevistaram até um comandante coronel, Coronel Machado até, que ele chegou e disse, olha, aquela localidade ali não existe nenhuma queixa com relação a roubo e furto. Isso em março. Sim. Só que nesse momento da entrevista, já tinham sido 15 bicicletas roubadas em 10 dias. Meu Deus em março. Do céu. Eu digo, pô, ele dizer que não existe, foi quando, em abril, eu apareci porque uma das vítimas pediu para que eu desse uma entrevista na TV Sergipe. Ela chegou e fez, olha, não sei quem está por trás dessa página aí, mas se possível, apareça na TV Sergipe porque minha amiga ela foi violentada, teve a bicicleta roubada por conta de violência e perdeu. E eu já estava incomodado com isso. Foi quando eu apareci e comecei a correr atrás das autoridades policiais. Veja que trabalho importante, né, do projeto Bike Roubada. E esse projeto do Cleveson acabou se estendendo para outras situações de ciclistas, de pessoas que utilizam a bicicleta não só para fazer sua atividade física, mas como um meio de transporte mesmo, né? E são muitos, né, Cleveson? Muitos. A gente, assim, o trabalho do Bike Roubada, eu acho que ele abrange não só o ciclista em si, mas ele abrange... Isso é muito bom para os empresários, porque quando a gente postava uma bicicleta roubada ou furtada, eu recebi uma demanda muito grande de ciclistas querendo vender a sua bicicleta. Se o ciclista ele começa a vender a sua bicicleta usada, o empresário ele não vai vender a bicicleta. Exato. Ele vai deixar de vender uma bicicleta porque alguém está comprando usada. O município perde também. O município ele perde por conta da arrecadação de impostos, porque o empresário ele não vai vender. Então, assim, foi quando eu apareci. Quando eu apareci, eu comecei a procurar as autoridades e nessa de procurar as autoridades, o que a maioria, viu, dos policiais, até os comandantes que eu procurei, diziam, procura SSP. Só que o que eu queria deles era que a gente fosse até SSP. Sim. Se eu chego para um coronel e ele diz, não, procura SSP, eu digo, não, eu sei, mas eu quero que a gente vá lá. Ele, não, é só você ir lá. Só que não era assim. Quando eu bati na porta da SSP, eu não fui atendido. Para a senhora ter ideia, quem me ajudou a chegar lá na SSP, o projeto, na verdade, chegar na SSP, e isso praticamente um ano depois, foi o delegado André Davi. Eu procurei o delegado e disse, rapaz, está acontecendo isso, e como é que se faz para chegar até o Dr. João Eloy? Agora veja que situação, ó. Seria uma coisa super natural, né, que faz parte de qualquer tipo de situação. Você presta uma ocorrência, você presta uma queixa, tem que ser verificado, né? Se aumenta o volume, aí já aumenta também toda a situação de corresponder a essa demanda. Essa demanda, pois é. Pois é. Então, olha, nós estamos aqui com o Cleveson Passos, né? Ele é do projeto Bike Roubada. Eu acho que se você tem rede social, já deve ter visto, é uma rede social bem movimentada.
útil por demais. A gente voltando, por exemplo, Cleverson, nessa questão da bike roubada, e que é ruim, inclusive, para os empresários que lidam com vendas de bicicleta. Outra coisa que eu quero alertar, até mesmo como advogada, como defensora pública, é que quando você compra uma bike que foi roubada, você vai comprar por um preço bem baixinho. Tenha muito cuidado, que pode, inclusive, você está incentivando e pode ser entendido isso como receptador, que é também outro crime, né? Porque roubar já faz parte de um tipo penal, né? Roubar, roubar. Porque furtar é quando você pega e não gera violência. E roubar, você ainda derruba o ciclista, você ameaça ele, agride, né? Aí é um crime. E se você vai comprar uma bike que o preço está bem em conta, você já está ligado que pode ser roubada e é ruim para você também. Vai esse alerta aí, porque a gente não compactua com isso. E esse projeto é de uma importância tão grande. Agora... Aí o projeto Bike Roubada, eu notei, através da rede social, que ele tomou um rumo também de utilidade pública, mostrando a falta de condição desse ciclista. E quando a gente fala do ciclista, gente, a gente não está falando do ciclista que pratica esporte, não. A gente também está falando dele. Também. Só que a gente está falando também daquele que se desloca de bicicleta, que é o trabalhador, que é o estudante. E a extensão desse projeto, a gente percebe que você foi muito mais além. Você foi mostrar as condições que esse ciclista ele se desloca aqui. Queria que você falasse sobre isso, Cleverson. Então, em 2022, então já veio uma outra problemática por conta da pandemia. Então, em 2021, já início de 2022, existia uma outra problemática que começaram a aparecer os trabalhadores de delivery. O trabalhador ele já estava tendo sua bicicleta roubada e furtada. Já era um prejuízo para ele. Independente, porque eu sempre digo, a bicicleta, o valor dela é conforme o bolso de cada um. Perfeito. Então, assim, mas aquela bicicleta ali é de R$500, mas é a condição dele. É a condição dele. Para ele ali vale 20 mil. Exatamente. Então, não é ser uma bicicleta simples. Então, por conta dessa situação, doutora Emília, eu criei um outro projeto que eu nunca falei, acho que está sendo a primeira vez que eu falo, acho que até para as pessoas, meus amigos também não sabem, que foi o Bike Amiga, que era para ajudar, e até hoje ainda ajudo eles, que são os trabalhadores de delivery. Então eles começaram a perder a sua bicicleta, ou roubada, ou furtada, geralmente eles estavam sendo assaltados, e aí eu comecei a emprestar uma bicicleta que eu tinha, além da que eu uso no meu dia a dia, eu tinha outra que estava parada, eu comecei a emprestar para eles. Porque a ferramenta de um trabalhador delivery é a bicicleta e o celular. Se ele perder o celular, ele não chega na casa de ninguém. Exatamente. E nem a empresa aceita. Agora, veja, ele anda com duas coisas que são alvos dos marginais, né? Que é o celular e a bicicleta. Pense. E aí, muitas vezes, roubavam os dois, né? O celular e a bicicleta. Levava tudo, né? Tudo dele. Tudo. A vida dele estava ali. A vida dele. E aí, quando eles chegavam para mim, porque todas as vítimas, eu converso com elas. Eu nunca mostrei nenhuma vítima, nunca mostrei o diálogo que eu tenho com as vítimas, mas todas eu converso. E o diálogo que eu tenho com eles, assim, dá muita pena. A gente querer fazer algo e não pode, a gente fica com mãos atadas. No caso, eu fico com mãos atadas. E eu comecei a emprestar a minha bicicleta, com medo, porque era a minha bicicleta de estimação. Eita! Antiga. Comecei a emprestar, mas, assim, eu dava para ele um prazo de 3 meses, para ele conseguir trabalhar e conseguir, comprava outra e tal. Aí ele me devolvia para que eu pudesse emprestar para outro. O primeiro que eu emprestei, eu já fui logo dizendo, esse projeto é antigo, viu? Já é antigo, então você use a bicicleta, devolva, porque o outro já utilizou. Mentira, foi o primeiro. E ele me devolveu. Com 1 mês e pouco ele me devolveu. Ele conseguiu comprar outra bicicleta, me devolveu a minha. E aí eu vi que a coisa deu certo. Chegou mais à frente, uma colega minha, ela acabou falando com a esposa de Celestino. Celestino foi um ciclista que faleceu a caminho perto da Fazenda Boa Luz. Ele foi atropelado ali na BR. E a bicicleta dele, a esposa dele queria doar para alguém. E essa minha amiga sabia do projeto Bike Roubada, não do Bike Amiga. E eu falei com a esposa de Celestino e digo, olha, se a senhora quiser, se eu for para doar para alguém, a senhora mais nunca vê essa bicicleta, nem eu. Agora, se a senhora deixar eu ter esse projeto, eu falei do Bike Amiga. Se a senhora quiser, a bicicleta de Celestino vai servir
de utilidade para algum trabalhador, para alguma vítima. E no dia que a senhora, os filhos da senhora quiserem a bike de Celestino, ou seja, do pai deles, é só pegar de volta. Vai estar comigo para sempre essa bicicleta e é da senhora. Hoje a bicicleta Celestina é utilizada também nesse projeto Bike Amiga. Eu acabo emprestando para os ciclistas para que eles possam fazer esse trabalho. Para ele deles, fazer o trabalho, aquele deles, que perdeu. para fazer a renda deles. Então, assim, infelizmente são 2 bicicletas para uma média de... Antes, né? Hoje em dia caiu bastante o número de roubos e furtos. Mas era uma média de 10, começou a cair para 10, depois 5, mas... E essa diminuição que você disse que caiu muito o roubo de bikes, né? Os furtos de... Também, os 2. Cai. Aqui você atribui. Então, a gente, além do projeto, o que acontece? Eu não aparecia no projeto, mas, porém, eu fazia uma outra situação que era... Eu recebia denúncias de quem eram os meliantes. Dessa denúncia, eu pegava o meu Instagram pessoal, me passava um link de quem era o meliante. Olha, essa bike está com esse cidadão aqui. Eu pegava o meu perfil pessoal e acessava o perfil dele e começava a acompanhar. Por isso que eu nunca quis aparecer no projeto. Realmente. Quando eu apareci, aqueles meliantes, para mim foi terrível isso. Para a senhora ter ideia, eu comecei a excluir minha família do meu Instagram. Porque eu fiquei com medo deles, não de mim, mas por causa deles. Então, eu comecei a excluir minha família, pedi para minha família não seguir um Instagram Bike Roubada. E aí, quando eu apareci, foi quando eu comecei esses meliantes começaram a me bloquear do meu perfil pessoal. Só que eu já tinha printado a tela de todos eles. Uma coisa que me passou aqui, que eu queria que você dividisse com a gente, Cleverson, se você tem essa resposta ou essa estatística. Quem utiliza mais a bicicleta, homens ou mulheres? E a mulher, ela é muito mais vulnerável quando ela está numa bicicleta, não é? Ela é muito mais vulnerável. O cara que quer fazer, acha que aquela é muito mais fácil chegar. Você tem mais ou menos isso? Acho que não, né? Então, a bicicleta, ela sempre foi um pouco mais pro lado masculino. Por conta até do trabalho em si. Sim. Depois que entrou, acho que depois dessa pandemia, as mulheres começaram a praticar. Hoje, a maioria dos grupos, vamos botar assim, os grupos que é mais fácil da gente assimilar e ver aquele quantitativo, está praticamente 50%. 50%, né? Mas, assim, grupos de quem pratica a atividade com a bicicleta ou de quem se desloca para o trabalho? Você tem isso? Deslocar para o trabalho é mais o homem. O homem. O homem, né? Isso é fato. Eu confesso, por exemplo, quando eu disse a você, eu também vou contar um pouco da história, mas, na verdade, é conversando aqui com você, que, como mulher, eu me sinto... Às vezes com receio. Eu gosto demais da atividade física com bicicleta. Ou de bicicleta, ou mesmo caminhando. E a gente se sente nas ruas muito vulnerável. Então, eu tenho uma bicicleta que quando pega para sair, eu fico com receio de ser derrubada por causa da bicicleta, para levar a bicicleta, né? Eu não sei se as mulheres passam isso. Isso mesmo. O feedback que eu recebo justamente da maioria das mulheres que gostaria, até que as que pedalam em grupo, que gostaria de ir ao trabalho ou aos estudos com a bicicleta, não vão por conta desse receio. Exatamente. O receio da violência no trânsito, o receio da violência de ser assaltada. Eu vejo também exatamente no Instagram que eu acompanho, no Bike Roubado, eu vejo demais. Eu vejo vídeos super interessantes. Hoje a grande dificuldade do ciclista, do deslocamento, é justamente essa falta de ciclovia. Só que hoje, infelizmente, doutora Emília, por essa falta de ciclovia, muitos dos nossos governantes, vamos dizer, os prefeitos, eles acabam fazendo, politizando, na verdade, a mobilidade. Verdade. Eles politizaram. Se a gente for no interior, e isso acontece em qualquer interior aí, eles fazem uma ciclovia meia boca. Meia boca, é isso mesmo. Chega aqui na Barra dos Coqueiros, não ir muito longe, aqui na Barra dos Coqueiros, fizeram uma ciclovia lá que hoje não existe mais. Na frente da SMTT, os carros e motos passam pela frente da ciclovia. Não existe mais, nem pintura tem mais. E olha que no ano passado eu conversei com um deputado de lá, da Barra dos Coqueiros, conversei com ele, falando dessa problemática. Ele, não, nós vamos resolver. Ele nunca resolveu. Pô. E não resolve porque não quer. Eu posso te assegurar isso. Porque tem orçamento, então, existem pessoas preparadas. Pois é. Meu filho é o vice. Então, assim, por isso que eu procurei esse deputado, por causa disso. É até mesmo os projetos que eu levei para a SSP.
Até o secretário. Procura um deputado. Eu digo, se o senhor indicar um, porque eu procurei 20 dos 24. Eita, meu Deus do céu. Então, assim, é difícil. Por isso que a dificuldade hoje do ciclista nesse translado de casa, trabalho, estudo, hoje a nossa dificuldade é isso. Porque, por mais que no Código de Trânsito, doutora Emília, ele permite ou fale que o ciclista tem direito de andar na pista, no bordo. Só que não tem essa segurança porque não existe uma educação de trânsito. Exato, pronto. Estávamos falando sobre essa questão hoje, inclusive na Câmara. Não existe educação no trânsito. E o trânsito, inclusive, é termômetro para que você entenda a cultura daquelas pessoas. Porque quando você vê um trânsito violento, é porque as pessoas já não respeitam nada, regras, nada. Né? Então, isso que você traz é muito importante. E eu não sei, quando o vídeo estiver ok, pode dizer que a gente... Tá ok, vamos mostrar esse vídeo para você. Usa a bike para poder se locomover, já que é tão falada mobilidade urbana, a gente corre grandes riscos aí ao sair de casa. É difícil, o risco de morte é iminente, viu? Essa é a realidade das ciclovias de Aracaju. E acontecem acidentes, as pessoas morrem e você sabe disso. Estamos de olho. Pois é, olha, esse vídeo que a gente acabou de ver, que vocês acompanharam em casa, essa moça ela já foi acidentada algumas vezes. O meio de transporte dela é a bicicleta. A Avenida São Paulo, que você viu toda essa problemática, não é só ali na Avenida São Paulo. Né? Aracaju é uma cidade, eu imagino assim, vá pensar em fazer uma ciclovia em Salvador. É complicado, porque Salvador é cheio de... Agora, Aracaju não. Aracaju tem um formato, inclusive, de xadrez. Então, é tudo mais fácil de fazer. E tem ciclovias que inicia e não termina. Aí a pessoa tem que descer da bicicleta, muitas vezes, para atravessar, se coloca em risco. Essa menina mesmo, ela sofreu... E ela é uma ativista nesse sentido. Ela é uma ativista. Ela sofreu um acidente algumas vezes. Quando eu fui visitá-la, ela ainda estava se recuperando. Isso tudo a gente faz para cobrar da prefeitura, né? Logicamente, dentro do nosso ambiente de cobrança, mas a prefeitura, Aracaju, a gente tem que cuidar disso. Como é que diz que é uma cidade de qualidade de vida, dignidade, cidade humana? Como, gente? Eu não posso fazer a opção de andar de bicicleta? Não posso. Se eu fizer isso, eu estou me arriscando totalmente. Exatamente. E o pior não é nada, doutora Emília. Que além dessas situações, porque a gente... Por mais que a gente cobra, eu sei que não é o Bike Roubada que só que cobra. Eu sei que a senhora cobra. Já tinha ONGs aqui em Aracaju que também já tinham feito cobranças à prefeitura há muito tempo. E a gente vai ver um exemplo bem clássico mesmo da falta de interesse, muitas vezes, da mobilidade. Essa avenida ali, a Ivo do Prado. Então, toda aquela calçada ela está sendo reformada. Vai ser feita o prefeito disse que vai ser feita uma ciclovia, que na verdade vai ser uma calçada e vai pintar de vermelho. A calçada ali ela vai terminar, doutora Emília, na frente de um posto de gasolina, de combustível, né? Na frente do posto de combustível, que vai ser o mesmo problemática que tem no posto Veneza, ali no Santa Gleide, ou na Avenida Santa Gleide. Ou seja, uma ciclovia passando na frente de um posto de gasolina, onde os carros param para abastecer, fazem fila em cima da ciclovia. E vai ser a mesma coisa que vai acontecer ali na Ivo do Prado, ou seja, a falta de planejamento. É isso mesmo. Aquela estrutura ali onde está, que é o Memorial de Zé Peixe, ali não tem mais embarcações. Não sai mais, não é um hidroviário ali. Ali agora é algo meio que permanente da estrutura de Zé Peixe ali. Ali poderia ser feito por trás, porque a ciclovia ela vai passar pela frente, mas poderia ser feita por trás daquela estrutura ali. Que, por sinal, ficaria até muito legal. Com certeza. Se fizesse ali um ambiente, uma paisagem. Mas se tivesse esperado e feito um planejamento. Eu acho que tudo é uma questão de planejamento. Uma obra daquela de 6 milhões, aquela obra vai custar, que, por sinal, pela metade, né, que começa ali do Largo da Agente Sergipana, onde fica os bonecos, né, chamando assim, o Largo da Agente Sergipana, e vai até o Tototó. Termina ali. 6 milhões para botar uma calçada estendida que vai ser pintada de vermelho. Meu Deus do céu. E a gente tem passado e tem visto. Né? E do Largo da Agente Sergipana, nenhuma ciclovia até chegar a 13 de julho, ou seja, até o iate. Nada. Não tem nada ali. Então, por isso que as coisas é tudo pela metade. Tudo pela metade, tudo mal feito, para fazer de novo, para vir mais verba. A história é essa, entendeu? A história é essa, para que venha mais recursos, faz uma obra mal feita e vai precisar fazer outra, aí vai mais recurso, mais recurso. E aí a gente sabe que os desvios
vão acontecendo. Lamentavelmente, tem um projeto de lei nosso, número 134, 2022, que ele institui o programa de ir de bike, né, com a instalação de bicicletários. Lembra? A gente até teve, né, por um tempo, aqueles bicicletários lá. Foi João Alves, eu acho. Foi João, foi do governo municipal de João, sim. Tinha até um nomezinho que ele dava, incentivando o uso da bicicleta. Gente, era uma ação, um projeto tão importante, muito. Porque se eu não tivesse... Ali foi o pontapé por exemplo, inicial. se eu tenho um carro e eu quero ir só até ali, mas depois eu quero ir de bicicleta, eu pegava a bicicleta, eu acionava a bicicleta ali, era o cartãozinho, era o digital, cartão, né? Pois deixou de ter, não se incentiva. Tem outro meu que foi aquele que eu acho que você teve até acesso também, que institui o calendário oficial de eventos, Semana Municipal do Ciclismo, exatamente para chamar a atenção da pauta, da causa. Isso ajuda a mobilidade, melhora a saúde física e mental das pessoas. Agora, dentro de um ambiente de segurança, né, Clevson? Porque eu acho o seguinte, que é muita coisa, doutora Emília. O legislador, no caso a senhora, se faz um projeto desse, o executivo ele precisa abraçar. Exato, senão não funciona. Porque quem faz todo esse processo é ele. É ele, tudo é ele que Agora, faz. se tem um aniversário, como eu sempre digo, tem um aniversário da cidade, ele não vai, que é um evento de ciclista, e ele não vai, então você vai dar credibilidade a quê, pô? Você vai cobrar o quê? Exatamente. De uma autoridade dessa? Não tem como você cobrar. Exatamente. Aí você fica com mãos atadas. É por isso que os projetos que a gente muitas vezes, quer dizer, a gente tenta falar com ele não dá retorno. Ele falava comigo, por exemplo, o prefeito, Edivaldo, ele falava comigo porque, no meu perfil pessoal, ninguém sabia quem era o do Bike Roubada. Então ele falava comigo, até porque nós já fomos vizinhos. No dia que eu fui aparecer no Bike Roubada, aí eu digo, bom, o prefeito a gente já se fala, já foi meu vizinho, vai facilitar. Muitas coisas daqui, ele vai abraçar a causa. Só que, infelizmente, doutora Emília, foi totalmente ao contrário. O que foi que aconteceu? Quando eu disse para ele, prefeito, Edivaldo Nogueira, eu sou responsável pelo projeto Bike Roubada, e aí tem esses problemas aqui, o que é que o senhor pode fazer para a gente? A única mensagem que eu recebi foi, aqui é assessoria de imprensa, por favor, procure a SMTT. Meu Deus do céu. Gente, se você quiser mandar uma pergunta, um comentário, fique à vontade. A gente está recebendo já alguns aqui. O Luan diz assim, eu gostaria de saber de Cleverson se ele teve apoio para criar o Bike Roubada. Não, nunca. Não existiu um apoio porque o projeto ele é muito simples, né? Para mim é simples porque foi criado na rede social. Então, o trabalho não é nem trabalho, é só pegar uma imagem, jogar na internet, compartilhar com alguns policiais. Então, o apoio que na verdade, eu recebo é só de alguns amigos policiais. É isso que eu recebo. Isso também é importante, muito importante. Isso é muito importante. O João Francisco diz, parabeniza o projeto. Fala também da falta de ciclovias, estão pedindo para você falar, entre São Conrado e Farolândia. Gente, é tanto lugar que podia ter ciclovia. A gente ia ter uma cidade... Eu tenho certeza que muita gente que anda de ônibus gostaria de andar de bicicleta. Porque no ônibus é terrível. É terrível, principalmente para as mulheres que não são respeitadas lá dentro. Aquela... como é que chama? Aquela sardinha. A sardinha, lata de sardinha ali. Pois sem nenhuma dignidade, no calor, ônibus sucateado, isso de muito tempo. Eu tenho certeza. Sabe por que eu digo que eu tenho certeza? Porque eu lá atrás, quando eu vim para Aracaju estudar, né, jovenzinha, aos 16 anos, eu não tinha meio de transporte. Aí eu comecei a pegar ônibus, Camila, Caio, que está aqui com a gente, Cleverson. Aí eu vi que era terrível o ônibus. Aí eu disse, eu vou de bicicleta. Aí comprei a bicicleta. Então eu andava Aracaju inteira de bicicleta, fiz meu curso secundário assim. Depois eu fui fazer faculdade, eu também não tinha dinheiro para comprar carro. Foi de moto. A faculdade todinha de direito em cima da moto e bicicleta nessa parte inicial de curso secundário. Ali dava para andar em Aracaju ainda de bicicleta. O trânsito não era como está. Tinha menos buraco. Não sei o que é que... Tinha menos buraco. E a gente andava, gente. A gente andava. Por isso que eu digo, eu tenho uma história... Até hoje, eu tenho certeza que muita gente estaria motivada a andar de bicicleta se nós tivéssemos segurança, ciclovia, né? As mulheres, os adolescentes, as crianças, inclusive... Mas não tem. Tem outra pergunta aqui. Ele quer que você fale sobre isso, sobre a falta de ciclovias entre São Conrado e Farolândia. E o Ayrton Fábio parabeniza mais o projeto ainda para você. Obrigado a todos.
A questão dessa ciclovia do São Conrado, existia uma ciclovia ali no São Conrado que era ali ao lado da empresa Torre, já começava dali, e iria até a curva do Gelão. Então existia essa ciclovia naquela localidade. Só que com essa construção vamos dizer, da Avenida Hermes Fontes, que pega a Adélia Franco, e na época Heráclito, que hoje é José Carlos Silva, tirou a ciclovia dali. Então, hoje não tem ciclovia, não tem corredor de ônibus. Ali é para ser um corredor de ônibus e ele se não utilizado, então não tem corredor de ônibus. Não tem. E aí começa essa problemática todinha. Por isso que hoje a gente acaba, muitos ciclistas, ou acabam se acidentando, ou acabam não indo utilizar a bicicleta por conta dessa falta de ciclovia. Mas é como eu disse à senhora, doutora Emília, se não politizassem a mobilidade, com certeza, muita coisa com iria. certeza. É porque o interesse, lamentavelmente, o interesse da maior parte daqueles políticos que assumem, e o povo certamente não tem conhecimento disso, não estão assumindo, eles não estão assumindo, infelizmente, eu preciso dizer, não estão assumindo para beneficiar, para promover o bem, e sim para se dar bem. Isso aí muda tudo para pior. Porque se você vai para a política, vai para uma eleição, porque se você ganhar, você quer melhorar a vida das pessoas, você melhora a sua quando você melhora a vida das pessoas. Exatamente. Mas essa pauta aí das ciclovias, da bike, melhora a vida por inteiro. Gente, cidades, de outras cidades pelo mundo aí, a maior parte tem pessoas, cidades que é praticamente bicicleta. Sim. E você vê gente de todos os níveis econômico indo de bicicleta. Porque é muito agradável. Muito agradável. Pronto, eu vim aqui para esse primeiro podcast. Sim. Justamente de bicicleta. Pois é, ele chegou de bicicleta aqui, ó. Isso aqui não é enfeite não, cenografia não, viu? Faz parte do cenário não. Ele veio de bicicleta mesmo. E eu gostaria de estar fazendo isso. Eu fiz isso por muito tempo, né? Mas infelizmente é complicado, porque as distâncias, Cleverson, em Aracaju não são grandes. De bicicleta, certamente você chega até mais rápido, porque você tem mais mobilidade, né? Nem tanto, né? Nem tanto, mas mesmo assim, algumas situações, por mais que... Quer dizer, por mais não, eu acho que quando se coloca a vida em jogo, ao perigo, eu acho que eu não incentivo situações desse tipo. Eu não incentivo. É complicado. Porque senão é uma vida. Com certeza. Perdemos tantos ciclistas aí. Eu sei disso. 2021 perdemos mais de 8, 2022 mais de 10 ciclistas. É muito triste isso. Muito triste. E outra... Os pais não querem. Gigante. É uma roda gigante. É uma roda gigante. Agora perdemos o Wilker lá em Itaporanga. No início do ano, ainda estamos. E assim, a gente não... Eu lembro assim, 2021, 2022 e agora, muitos ciclistas chegaram e falaram, olha, vamos fazer uma mobilização. Eu digo, olha, hoje eu não faço mais mobilização. Primeiro que não adianta. A gente só vai se desgastar se não existir um parlamentar, eu digo um deputado federal, que ele é responsável pelas leis. Porque qualquer mobilização, quando se fazem, doutora Emília, é pedindo para que as leis sejam mais rígidas. E quem faz a lei não é o prefeito, não é o vereador, a lei, no caso, do CTB, no Código de Trânsito. Vai ser um deputado federal. Exato. Quando Carla Fernanda morreu lá em Lagarto, eu estava lá, e alguns ciclistas de lá de Lagarto pediram para que a gente fizesse uma manifestação. Eu digo, olha, vocês estão aqui no celeiro político. 3 deputados estaduais, 2 deputados federais, um senador, que é Rogério. Eu digo, algum deles vão para essa passeata, essa bicicletada, porque senão, não adianta. Eu digo, eles não vieram nem aqui. Eles já não vão porque eles não querem fazer, né? Porque eles ficam constrangidos até, né? Com certeza. Aí eu fiz, então assim, nós temos os deputados federais aqui que são fortes, antigos na política, não é de agora, aquela família, a família deles lá, ali em Lagarto. São 2 famílias antigas, 3 famílias, na verdade. Eu digo, não tem nenhum aqui, não adianta, cara. Eu não faço. Se alguém quiser fazer, faço o vídeo, eu posto lá no projeto Bike Rubada e aí acontece. Eu fazer, não. Se nenhum parlamentar tiver aqui, do federal, não adianta. Eles têm que abraçar a ideia também. Com certeza eles têm que abraçar a ideia, porque são eles que fazem, né? Por exemplo, quando a gente protocola um projeto nesse sentido, a gente protocola, Cleverson, como se a gente quisesse fazer a nossa parte, que é legislar.
Mas se o prefeito não executar, é mesmo que nada. E eu sei que muita gente não compreende isso. Que adianta esse projeto se não vão fazer? Pois é, mas se a gente não faz, é como também se a gente estivesse abrindo mão do que deve ser feito. Que, bom, a minha função é, digamos que seja, é levar essa caixa até o outro lado da rua. Eu vou fazer, mas se eu chegar lá e Camila, que tem a obrigação de dar seguimento, não der, não vai completar. Não vai ficar no meio do caminho. Não é? Então, precisa que o Legislativo faça, mas o Executivo, por si só, podia fazer tudo. E quando ele entendesse que precisava de lei, ele mesmo podia mandar a lei para a Câmara, que certamente seria aprovada porque ele ia fazer. Né? Mas não interessa. Parece que não interessa. Parece que não, Tolimília. Só que a mobilidade, quando a gente está falando dessa mobilidade mais urbana, que não existe, quer dizer, existe uma ciclovia, mas é totalmente precária. Existe a outra mobilidade que já é a de rodovia, que não existe acostamento nas nossas rodovias estaduais. Existe uma resolução do governo federal que ele obriga que se tenha acostamento. Na rodovia estadual não existe essa obrigatoriedade. Então, por isso que no pró-rodovia, até do governo anterior, governo estadual, as rodovias foram feitas aí com asfalto de sorrisal e sem nenhum acostamento. O Wilker morreu numa localidade agora, em um trecho sem acostamento na rodovia. Pois. Entre outros, Anthony de lá de Iguirá Cardoso também perdeu a vida, infelizmente, numa rodovia que não tem acostamento. As rodovias de Iguirá Cardoso, elas estão sendo feito recapeamento. Só que aí, doutora Emília, existe outra situação que, por mais que o executivo ele não faça aquele asfalto ali do acostamento, mas o prefeito, será que não tem pelo menos o poder de chegar e conversar com o governador? Claro quando vai inaugurar, ele não está lá? Claro que tem. Então, claro eu acho o seguinte, eu acho que os prefeitos dessas regiões, eles precisam também ter esse diálogo com o governo e dizer, amigo, está tendo acidente aqui nessa localidade, estou perdendo a minha população aqui da minha cidade por conta da falta de acostamento. Aí, Clever, eu falo o seguinte, repare quanta coisa tem também na questão legal, na questão jurídica de uma situação como essa. Pare para pensar. Se eu tenho, meu meio de transporte é bicicleta, aquela via não tem nem acostamento e eu só tenho aquele meio de me deslocar. Eu sofro um acidente. Tem uma responsabilidade e corresponsabilidade de quem prevaricou, de quem não fez. De quem não fez. Aí eu digo, a família que perde um ente querido desse tem que buscar os seus direitos, por mais difícil e até mesmo que ela nem venha acreditar que vai receber alguma coisa. Exatamente. Claro que ninguém queria receber nada, queria o ente lá dele, firme, bem, circulando. Nas ruas de Aracaju, por exemplo, um ciclista que sofre um acidente por causa de um buraco ou porque não tinha ciclovia e um carro atropelou, aquele carro responsável, dependendo da situação, pode se levantar outro questionamento de responsabilidade municipal. Isso. Porque a coisa de estatística, quer queira, quer não, tem crescido de acidentes. Sim, muito, não tem? Muito. Diminuiu o furto, diminuiu o roubo. Eu tenho certeza que você tem uma boa contribuição com isso, Sim. porque o trabalho da Bike Roubada mostra isso. Mas eu tenho certeza também que essa estatística gerada mostra que o ente público não está cumprindo com o seu papel, com o seu dever. Ele não está participando. Não está participando. As coisas, os problemas estão acontecendo, muitas vezes até aumentando o problema, mas ele não participa. E um exemplo disso, doutora Emília, que eles não participam, é que nessas mortes que tiveram, não só dos ciclistas, as autoridades, como eu mesmo disse, eles não procuram solucionar esses problemas. E a senhora falando de entrar com ações... No mínimo, danos morais. No mínimo, danos morais. Pronto, foi o que aconteceu com os roubos aqui de bicicletas, aqui em Aracaju. Eu procurei a Defensoria Pública, falei com o Defensor Público Geral, tive uma reunião com ele no ano passado. Sim, isso aí. Sim, E eu disse, olha, aí, na reunião até ele disse, o que é que você deseja assim da Defensoria? Eu digo, rapaz, processar o Estado e o município para que ele possa ressarcir todas as vítimas. Aí ele, rapaz, a gente pode conversar com a SSP, tudinho, mas tá bom, vamos conversar. Foi quando depois ele me encaminhou para o Dr. Alfredo,
Doutor Alfredo, a gente depois teve uma reunião com a SSP, mas enfim, doutora Emília. Não deu em nada. Agora, mesmo assim, o direito individual daquela vítima acidentada, por exemplo, se você leva processar todos, essas famílias têm que se levantar também, né, para querer processar. Se uma família dessa perdeu um ente querido e procura a Defensoria Pública para entrar com ação por conta disso, a Defensoria Pública não pode deixar de fazer. Ela pode até conversar com a SSP, com quem quiser, mas se mostrar fotos, porque é importante isso também você... Sim, um registro. O registro da foto, do local, de testemunha, mostrando muitas vezes que aquele ciclista não causou, não foi motivo, e mesmo, dependendo da situação, tudo depende do olhar, né? Cada caso é um caso. Agora, gerou uma estatística de X, mas cada caso é individual, cada caso representa uma família. Então, o direito individual, entende que a Defensoria Pública não poderia dizer que não, tem que levar. Deixa o juiz dizer. Mas o defensor, na minha opinião, como defensora pública, eu falo, tem que entrar com a ação. Tem prova, o direito mostra que ele tem respaldo, é direito, deixa o juiz negar, mas deixar de entrar, hoje, no mínimo, ações de danos morais e materiais, no mínimo, com a prova, claro, com a prova. Hoje o que eu faço com relação à família das vítimas, que infelizmente a vítima perdeu a vida, o que eu faço hoje é orientar as famílias para que elas tenham acesso ao DPVAT, ao seguro pelo menos. Porque muitas famílias elas não têm ideia desse seguro. Essa informação. Elas não têm ideia. Perfeito, essa informação. Então, assim, quando teve a morte de seu Juan Carlos, que foi em Socorro, mas ele morava aqui em Aracaju, no bairro Dom Luciano. Seu Juan Carlos ele não tinha condições nenhuma. Para a senhora ter ideia, a família teve que fazer uma vaquinha na rua para poder comprar o caixão dele. Meu Deus do céu. Então, assim, quando eu cheguei para eles não sabiam de informação nenhuma, foi quando eu orientei que eles tinham direito ao seguro e tudo mais. Não só seu Juan Carlos, como outras famílias que eu acabei dando suporte. A Clébia, eu acho que é Clébia, né? Clébia Passos, ela parabeniza o projeto. R7 Batera também parabenizando o projeto. Muito obrigado. A Maristela Ribeiro, ela diz assim, diz que já pensou em comprar uma bicicleta para passear ou mesmo trabalhar, mas não sente segurança no trânsito e tem medo de assalto. Na qualidade de mulher. A Clébia também diz assim, ligada no podcast com a doutora Emília e Cleverson. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Olha, gente, pode fazer mais pergunta. Se inscreve aí no nosso canal, viu? Para você receber a notificação. É muito importante isso. Toda terça-feira vai ter podcast aqui, viu? Isso é muito Toda bom. terça-feira, 7h, vai ter podcast aqui sempre com um tema interessante, que interessa a você, interessa a mim. E olha, qualquer tema, tá? Aqui é qualquer tema. A gente entra com a questão do direito, sim, como a gente tem puxado, mas Cleverson traz um assunto importantíssimo para a vida das pessoas e principalmente para tal qualidade de vida de uma cidade, né? Eu não vejo... Gente, pense, uma família sair, cada um montar na sua bicicleta, se sentindo seguro em um sábado, em um domingo, e o trabalhador durante a semana. Não tem coisa igual. Mas, viu aí a aceitação, né? Não, mas é isso. Então, a mulher, hoje, infelizmente, como a senhora mesmo, gostaria de estar com a bicicleta. Com certeza. Mas, infelizmente, a mulher ela fica mais vulnerável. Muito mais. Não só no trânsito. Antes de ontem, recebi uma mensagem até de uma ciclista que ela estava pedalando na Orla Sul e ela estava com o filhinho dela que ela foi levar ao colégio. E nisso, passou um motorista e justamente tirou uma ousadia com ela. Ela, Cleverson, ainda tem isso. Ainda tem esse tipo de abordagem. Já não basta os acidentes, e tem os roubos, ainda tem essa abordagem. Muito mesmo. Eu sei porque eu andei de bicicleta há muito tempo, eu sei que isso acontece e nunca vai deixar de acontecer, infelizmente. Eu andei de moto e também sentia essa abordagem desse jeito. Né? Era meu meio de transporte, dá medo. É assustador porque, isso aí. Além disso, além de poder, digamos, violentar a mulher, pode machucar, derrubar, tudo isso para poder levar o objeto, né? Ou a bicicleta, ou a moto, mas ainda falando de bicicleta. Sim. Então existe essa problemática também do assédio. Mas desses ciclistas, das famílias deles, que eles perderam a vida, a gente acaba dando esse suporte para eles, doutora Emília. Pois é. Esse suporte que você dá faz parte de um trabalho muito bonito que você completa, inclusive, também, com né? isso. Eu nem passo lá no projeto, nunca falei para ninguém,
sobre esse apoio que a gente dá também off. Agora, aí você também não se sentiu, por exemplo, porque quando você visitou a Defensoria, já foi buscar exatamente suporte para essas vítimas, né? Não, o da Defensoria foi com relação às vítimas dos roubos de bicicleta. Ah, tá. Esse das vítimas, como existe essa problemática, assim, a falta de conhecimento de alguns deles do seguro, que eles não têm noção, então eu acabo dando esse suporte para eles, para que eles procurem, e aí acaba livrando um pouco aquela despesa inicial deles. Com certeza. É muito Mas, importante. Essa do seguro é muito importante, muito. Porque muita gente não sabe. Olha, gente, qualquer acidente com veículo automotor, por exemplo, né? Se é uma bicicleta com um carro, qualquer coisa que gera um acidente que envolve o veículo que tem motor, digamos assim, o seguro DPVAT entra aí. Uma pessoa que foi atropelada, uma pessoa que estava de bicicleta e foi atropelada de bicicleta por um carro, entra aí e tem que... É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. E essa semana mesmo eu estive na casa de Dona Raquel, que é a esposa de seu Eduardo, que morreu na Avenida Desembargador Mainá. Tem 8 meses. O processo até hoje está parado na Delegacia de Delito de Trânsito. Então, eu estive na delegacia na quarta-feira passada para saber como é que estava o processo, o andamento. Aí jogaram para a criminalista, de que o processo estava por lá. Estive na criminalista, a criminalista não... Para que o processo saia daqui, a delegado ou a delegacia tem que enviar um ofício para sair daqui. Porque a gente recebe tanta demanda, processos antigos vão ficando lá embaixo. Então, seja... e é tudo digitalizado lá. Então, ninguém vai com com oficial para deixar a documentação. Não, é tudo online hoje. E aí, 8 meses parado, 8 meses de processo de Dona Raquel, que o seu Eduardo era o provedor da casa, só tinha ele e a filha. Ele, a esposa e a filha. Seu Eduardo faleceu, ficaram as 2 mulheres. Desamparadas. Meu Deus sem nenhum do céu. apoio de ninguém. Ninguém do Estado foi lá visitar a Dona Raquel. Pois é. E quando ela procura o bike roubado. Eu digo pai, é comigo. Como é que você eu devia faço, procurar. né? Muitas vezes Mas você sei lá, a delegacia, mas não. Nesse tempo, Cleverson, você teve gente que somou no seu projeto? Não, nunca. Não, você só comentou que a questão, às vezes, dos policiais que te ajudam. Mas, do roubo, mas ninguém chegou somando no projeto, tipo assim... Exemplo, aí eu faço até um desafio, mas aí fica por conta de quem tiver... exemplo, chegar um advogado... Cleverson, eu quero me colocar à disposição quando você precisar de uma orientação, de um processo, de uma ação, desse tipo de situação de bike roubada ou de pessoas que foram atropeladas, eu me disponho a fazer como parceiro. Isso. Como parceiro, porque eu sei que você não vai ter condição. E até mesmo, digamos assim, outro profissional, né, que possa somar. Quais os profissionais que podiam somar de forma voluntária para o bike roubado? Que teria que ser de forma voluntária, né? Não, tem que ser de forma voluntária. Porque até porque você não ganha nada com isso. Não, o projeto... Então. Eu nunca peguei um centavo de nenhuma vítima das bicicletas que foram recuperadas, nunca peguei. E nem dessas vítimas também que eu ajudo. Nenhuma delas. Mas, assim, seria interessante, é claro, que algum advogado ficasse à disposição, porque nesses acidentes mesmo, por exemplo, agora de seu Eduardo, teve uma advogada amiga deles que está entrando com um processo, tudinho, contra, e justamente como a senhora falou, entra com ação contra o município, contra o motorista, exato, infrator. Gente, exato. Então, são N situações que o advogado ele pode abarcar aquilo ali. Pode sim. Olha... O que eu oriento muitas vezes eles, doutora Emília, como não tem nenhum suporte ao meu lado, eu oriento que procura a Defensoria Pública. E é o caminho, realmente. É o caminho porque... E eles não têm condições. Eles não têm condição. E a Defensoria é exatamente para aquela pessoa que não tem condição. Outra coisa que eu quero muito conscientizar as pessoas, eu sei que algumas pessoas sabem, outras não. Gente, é o seguinte, se cada munícipe, cada cidadão ou cidadã que sofresse, digamos, um assalto na rua, e aí eu não estou falando de bicicleta, sofresse um assalto na rua, no ônibus ou no terminal, se começasse a entrar com ação individual, porque sofreu, porque é uma questão... veja, a Constituição diz que é dever do Estado, ou seja, obrigação do Estado dar segurança.
né? É dever e de todos também colaborando. Se ele é assaltado, eu sou assaltada, Caio é assaltado, Camila é assaltada, começar a prestar ocorrência e entrar com uma ação de indenização, dizer, ó, eu fui assaltado porque você não me deu segurança. E a Constituição diz que é dever do Estado. E não é só dever do Estado, não, viu? O município também tem que colaborar nesse sentido. Todos nós temos que colaborar. Aí, eu tenho certeza, rapaz, eu estou muita decisão aqui de indenização. Vamos melhorar esse negócio, porque senão a gente vai viver pagando indenização. Até porque pagar indenização, o poder público, quando entra com ação, que ganha ou que não perde, você não vê ele cumprir sentença. Não faz não. A decisão judicial, ele descumpre, desrespeita muitas vezes o judiciário. O executivo, muitas vezes, desrespeita o judiciário e parece que não acontece nada. Acho que por isso que eles não fazem nada. Olha, por isso que eu acabei entrando procurando a Defensoria Pública para processar o Estado e o município, por conta das vítimas que perderam as bikes, para que fossem ressarcidas. Porque eu entreguei um projeto, na época a vice-prefeita Catarina Feitosa, que hoje é deputada federal, para que, com relação à segurança de nós ciclistas, para colocar não só patrulhamento ali na época na ciclovia da Tancredo Neves, como câmeras de segurança, uns totens de segurança nos pontos mais vulneráveis, nas rotas de fuga aqui de Aracaju, e além do projeto do cadastro das bicicletas. Então, assim, nunca tocaram nesse assunto, nunca fizeram nada. Pois vamos incentivar, vamos incentivar aí advogados que podem se apresentar de forma voluntária. Imagine, isso certamente vai trazer algum tipo de recompensa para ele um dia. Separa isso e olha que foi uma dificuldade até para levar o projeto para a prefeitura. Para chegar até a prefeitura, a primeira reunião, porque assim, eu fui pelo método padrão, ligar para a secretária, tentar agendar com ela, tudinho. Mas a dificuldade foi muito grande, Emília. Eu tive que partir para o plano B, procurar um conhecido. Pois é. Gente, aí onde é que está a cidadania? Porque cidadania é isso, é a pessoa ter esse acesso, né? Os poderes, os direitos exercitados, né? Cidadania é isso. Eu quero terminar essa nossa conversa, por exemplo, com 2 perguntas para você, mas fique à vontade para acrescentar aquilo que você acha importante acrescentar. 2 perguntas, ó. Quais são os locais de Aracaju que seriam fundamentais ter ciclovias? Essa é uma, para a gente terminar. E a outra é o que é mais perigoso para os ciclistas? Queria que você respondesse essas 2 para a gente terminar a nossa conversa por hora, né? Por hora. Então, hoje, os locais de ciclovia em Aracaju são vários que precisam. Vários. Porque tem ciclovia incompleta, né? A Oswaldo Aranha, que é a saída ali de Aracaju, ali precisa... Perfeito. A gente fala muitas vezes ali da Avenida de José Carlos Silva, é porque ali já virou algo emblemático de se pedir. Então, já virou meio que rotina de qualquer um, falta ciclovia aqui. Então, tá meio que padrão. Mas só que várias localidades que se precisa. Fala da Hermes Fontes, porque foi feita aquela obra. Rapaz, mas a Pedro Calazans é outro local que precisa, que seria até uma extensão se fizessem. Seria Hermes Fontes, Pedro Calazans e terminaria na Coelho de Campos, que tem uma ciclovia na Coelho de Campos. Então, seria muito legal se fizessem. Mas a aquela Euclides Figueiredo, que é imensa. Aquilo ali, o que mais tem de acidente demais da conta. De ciclista, tem uns que porque não acabam. E muitos vêm dali, os que se deslocam de bicicleta. A Euclides Figueiredo ali, porque o que precisa, doutora Emília, do poder público, se não pode fazer uma ciclovia, eu sei que a ciclovia não é tão simples assim, mas pelo menos faz o mapeamento, faz rotas de segurança. Perfeito. Então, se fizessem rotas de segurança, seria muito legal. Com certeza. Não dá para fazer... Eu sei que em muitos locais, até o Euclides Figueiredo ali, eu sei que chega a locais que não tem como colocar uma ciclovia. Mas pode sim fazer pelo menos sinalizações para que a gente esteja protegido. Com certeza. Então, tudo é uma questão de estudo técnico. Estudo técnico. Até reduzir o número de buracos já dá uma certa segurança para ele. Claro que não resolve, mas já dá uma certa segurança. E pegando esse gancho da senhora, que a senhora está falando aí com relação aos buracos, a gente vai começar, próxima semana, a falar e mostrar sobre... A Avenida Hermes Fontes foi feito todo o recapeamento ali. É muito. Já está cheio, já. Além dos buracos, os bueiros que ficam na lateral da via, aquilo ali é um perigo para a gente. A gente toda hora tem que sair, desviar desses bueiros e vai para o lado da pista, juntamente com os carros. Então, isso é toda a avenida. As avenidas hoje que estão sendo recapeadas aqui em Aracaju, os bueiros estão ficando. O motociclista que ele foi morto, que ele morreu porque caiu em um desses buracos ali com frente ao mercado, já próximo àquele terminal de peixe ali que ainda não foi entregue,
Até hoje está lá o buraco, que é um bueiro, que passaram o asfalto e deixaram o buraco lá. Até hoje está. Fica aí essa sugestão para os entes públicos e também a conscientização dos munícipes, né? Com essa temática, esse assunto, essa pauta, essa necessidade. O assunto é longo isso aí. Com certeza. Então, a última vez que eu estive na SMTT, eu falei com um dos diretores lá, por sinal, diretor de sinalização, que é ciclista, que faz eventos para ciclista. Eu conversei com ele sobre a questão de planejamento em determinada localidade. Que eu abri protocolos, levei os protocolos para ele, que já tem 3 anos que já está lá parado. Entreguei para ele, por sinal, do meu protocolo, entreguei à vice-prefeita na época. Nunca foi feito nenhum planejamento com relação a nada. Uma simples passarela, doutora Emília, que fica ali ao lado do Aracaju Park Shopping, no bairro industrial. Sim, sim. Até hoje o protocolo está lá aberto, 3 anos que está parado, para fazer uma passarela, porque a ciclovia termina no canal. E eles nunca fizeram nada. Para a senhora ter ideia, a proteção que hoje está na ciclovia, para que o ciclista ele não passe direto, eu tive que ir no Aracaju Park Shopping conversar com a diretoria de lá para que eles colocassem. Pois é, gente. Vamos ver se as coisas, se os olhos se abrem, os ouvidos também, e a responsabilidade acima de tudo. Porque são vidas, ou um ciclista desse, quando morre, mexe com a família inteira. Ou então ele fica, muitas vezes, com problema motor. Fica com problema motor, fica muitas vezes inválido, e às vezes não tem a condição nem de receber auxílio, o que às vezes não contribui. É uma situação totalmente complexa. Mas, enfim, eu queria colocar o podcast, não só o podcast, mas também o mandato da Emília Correia. Eu quero colocar também as nossas redes sociais. Use das nossas redes sociais quando você quiser, somando forças de rede social. Eu sei que a sua rede social também é muito interessante, muito importante e forte. A gente pode trocar essas figurinhas pela importância do tema. Parabenizar você, rapaz. Parabéns, viu? Parabéns. Eu que agradeço a senhora, doutora Emília, porque assim, o projeto ele não tem uma bandeira partidária, a gente não levanta bandeira de nada. Então, assim, o intuito, na verdade, é a gente se ajudar. Exatamente. Então, hoje, eu tenho até um carinho pela senhora por conta disso. A senhora não tem uma bandeira de dizer, olha, é a bandeira da direita, é a bandeira da esquerda, não. Eu acho que a senhora, como uma defensora pública e hoje uma parlamentar, soaria até estranho se a senhora levantasse uma militância. Eu acho que até soaria. Então, eu acho muito legal eu sempre simpatizei a senhora há muito tempo. Obrigada. Antes mesmo de começar o projeto Obrigada mesmo. Por conta da forma que a senhora age na política. E tem que ser assim, legal. Olha, pode ter certeza. Eu digo isso nas 4 paredes, digo isso quando eu estou na tribuna, digo isso quando eu estou na entrevista. Esse negócio de direita, de esquerda, atrapalha. Muito. O que interessa são as pautas, o que interessa são as pessoas, as necessidades, os direitos constitucionais que não têm sido cumpridos. Exatamente. É isso que interessa e ponto final. Se a gente não tiver ali para essa situação dos direitos que estão lá só na letra morta, que é quando a gente vai protocolar um projeto que às vezes é aprovado, aí eu às vezes protocolo, gente, eu estou protocolando porque é o que me compete, mas eu sei que quem tem que realizar é o executivo. É o executivo. É isso, querido. Tanto é que a gente fica com mãos atadas com ele. Com mãos atadas. É uma irresponsabilidade. Acho, inclusive, que a lei deveria ser mais rigorosa com os executivos no Brasil, nos municípios, nos estados. Devia ser, sim, o judiciário. A lei devia ser e o judiciário também devia ser rigoroso, porque é questão pública, que atinge a muitos, atinge o coletivo. Então, tinha que exigir. Vem cá, porque os postos estão sempre cheios. São as demandas. Mas não tem orçamento para isso, Por que não está acontecendo? E chegar e fiscalizar, e autuar, e multar, e chamar a responsabilidade do ente público. Senão fica muito fácil. Os caras chegam, um orçamento de X... Nunca acontece o que tem que acontecer e pronto. Fica todo mundo sofrendo, fica por isso mesmo. E diz que tem o dinheiro e quer privatizar as coisas com dinheiro. Que falta de competência. Isso aí é crime, gente. É crime. Não tem como a gente aturar um negócio desse, sabe? Então é isso que eu quero deixar esses recados. Deixo mesmo, porque eu acho assim, olha, Cleverson, eu posso não chegar em lugares que as pessoas até desejem que eu chegue. Mas se chegar, tem que chegar para fazer. Isso, né? Ninguém vai resolver o problema do Brasil, ninguém vai resolver o problema de Sergipe, nem de Aracaju. Mas o mínimo possível
tem que ser feito. Dignidade, pelo Dignidade. menos. É que a Parabéns gente pelo seu procura, né? trabalho. Conte com a gente, sabe? Aperta aqui essa mão. ó, Doutora e Emília. vamos juntos, Ah, viu, com gente? certeza. Vamos juntos, quando eu falo, é na cobrança daquilo que é direito de todos, tá? Isso mesmo. E eu acho que, eu tenho certeza que seria muito bom para os empreendedores do produto da bicicleta, para os impostos, para os munícipes, para a saúde, para a vida. A gente ia limpar um pouco, inclusive, a cidade, A cidade. né? Que pena. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe? Vamos acreditar. Tendo o Cleverson aí, com essa pauta É. importante, e pessoas que venham fazer, acontece. 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 É, isso. eu sempre digo que é nunca desistir. Pois é. Nunca desistir. Qual a mensagem que você deixa aí nessa câmera aqui, ó, para os seus aí que te acompanham e aqueles que não sabem do projeto? Fique à vontade. Agradecer a doutora Emília, primeiramente, e agradecer a todos vocês que acompanham o projeto Bike Roubada, pelo carinho que tem lá que nos acompanham. E é só acompanhar o Bike Roubada SE e o que precisarem, tamo junto. É isso aí. Gente, esse é o primeiro de muitos, viu? Anote aí, a turma aqui, tá na câmera aberta, tá na câmera fechada. Ó, anote aí, esse é o primeiro de muitos. Vamos trazer muitas outras pautas, fique ligado, repasse essa informação, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, tá certo? Até a próxima. Ó, vem pra cá, Emília, vem pra cá, podcast toda terça, 19 horas. Tchau, tchau.